Quando os policiais entraram pela porta da casa número 5 na rua Revontulente, 3 corpos os esperavam lá dentro. Um homem no hall de entrada, uma mulher na cozinha, uma criança no seu quarto. A porta estava trancada por dentro, nem arrombamento, nem luta, apenas ordem perfeita e assassinato perfeito. Este quadro deixou todos perplexos imediatamente. Do lado de fora, a casa parecia como se os donos fossem voltar de um passeio a qualquer momento. Caminho cuidadosamente limpo, pegadas de botinhas pequenas na neve. No quintal, um boneco de neve com nariz de cenoura. Nas janelas brilhavam suavemente as lâmpadas, criando uma sensação de aconchego. Mas dentro reinava um silêncio que já não se podia chamar de doméstico. Era o vazio após uma tragédia. O primeiro que os oficiais encontraram foi Antti Heikkinen. Seu corpo jazia no hall de entrada, ao lado do sapateiro e do cabideiro, onde ainda penduravam os casacos de inverno da família. Parecia que ele acabara de chegar em casa e não tivera tempo nem de tirar as botas. Alguns passos adiante, na cozinha, encontraram Anna. Na mesa havia xícaras. Uma delas estava virada e na toalha se espalhava uma mancha de café. Tudo parecia como se uma conversa ou jantar tivesse sido interrompido por alguém estranho, súbita e inesperadamente. O mais terrível foi o que os esperava lá em cima. No quarto infantil, entre brinquedos e desenhos coloridos nas paredes, jazia o pequeno Mika. Em sua cama ainda estava aberto um livrinho com ilustrações, e na tela da televisão havia parado a imagem de um desenho animado. Tudo isso tornava o ocorrido ainda mais irreal. Parecia que o tempo na casa havia parado em um momento. O patologista, após examinar os corpos no local, registrou múltiplos ferimentos de faca. O caráter dos ferimentos falava de um ataque intencional, sem a menor sugestão de acaso ou arrebatamento. Mas ao mesmo tempo na casa não havia rastros de luta. As coisas não estavam espalhadas, as janelas intactas, e a porta permanecia fechada por dentro. Até mesmo o dinheiro e objetos de valor estavam em seus lugares. Isso significava apenas uma coisa: o assassino entrou aqui sem arrombamento. Foi deixado entrar voluntariamente, mas ainda confiavam nele. Foi instaurado um caso pelo artigo Assassinato de 3 pessoas. Para a pequena cidade de Avasalo, isso foi um verdadeiro choque. Aqui durante anos não acontecera nada maior que um pequeno roubo na loja, e agora a polícia se deparava com um crime que mais parecia o roteiro de um filme de terror. O que aconteceu na casa na rua da Aurora Boreal? Quem poderia destruir uma família que vivia a vida mais comum e feliz? E por que, num lugar que deveria ser o mais seguro, de repente apareceram 3 corpos? As respostas a essas perguntas se escondiam no passado. E precisamente lá, os investigadores teriam que procurar a solução. Eles jaziam em sua própria casa, como em cenários de um pesadelo alheio. E imediatamente surgia a pergunta: quem eram eles? A família Heikkinen? Por que alguém decidiu tirar suas vidas? E por quê? Antti Heikkinen era um homem de quem na pequena cidade de Avasalo falavam com respeito. Engenheiro-chefe da empresa construtora local, tranquilo, sensato, sem gestos desnecessários e palavras altas. Os colegas notavam sua meticulosidade. Antti nunca se atrasava para reuniões. Sempre vinha com desenhos organizados, nos quais cada linha tinha sentido. Em seu escritório havia uma moldura com foto da esposa e filho, e esse era precisamente o detalhe ao qual todos prestavam atenção. Antti não escondia que a família era para ele mais importante que qualquer vitória profissional. Anna, sua esposa, cuidava da casa e criava Mika. Ela gostava de cozinhar, assava tortas finlandesas tradicionais para as festas, decorava a casa para o Natal com antecedência. Precisamente por isso, na rua Revontulente, número 5, sempre era especialmente aconchegante em dezembro. A vizinha da rua lembrava: ela nunca passava sem cumprimentar, e sempre com um sorriso, mesmo se estivesse com pressa. O pequeno Mika, seu único filho. Ele apenas começara a frequentar o jardim de infância e as educadoras notavam sua curiosidade. Ele gostava de desenhar, especialmente a aurora boreal, e um de seus desenhos ainda pendurava no hall da casa.
Para os vizinhos, ele era simplesmente um menino luminoso que sempre acenava quando andava de trenó. Os investigadores, interrogando o entorno, repetidas vezes ouviam a mesma coisa. Tranquilos, calmos. Nunca brigavam. Nem dívidas, nem crime, nem conflitos barulhentos. Aos olhos da sociedade, uma família exemplar, das que numa cidade pequena conheciam de cor. E precisamente nisso consistia o enigma. Quanto mais os policiais mergulhavam em sua vida, mais claro ficava. Os Heikkinen não tinham inimigos. A morte desta família não se encaixava em nenhuma versão habitual. Não havia roubo, nem briga doméstica, nem ciúme. E mesmo assim, a primeira ligação fraca apareceu bem rapidamente. Um dos colegas de Antti, Lauri Virtanen, no interrogatório mencionou uma situação tensa no trabalho. Ele contou sobre um projeto que nos últimos meses se tornara motivo de discussões acaloradas. E embora ninguém quisesse acreditar que por trás da harmonia externa se escondia um possível conflito, para a investigação isso se tornou a primeira pista real. Assim, no caso da família Heikkinen, apareceu uma figura que a polícia não podia ignorar. E precisamente a partir deste momento, a investigação tomou uma nova linha, abrindo portas para o lado onde inicialmente ninguém queria olhar. Para entender o que aconteceu na casa na Rua da Aurora Boreal, os investigadores começaram com algo simples. Era necessário reconstruir as últimas horas de vida da família, pois os corpos foram encontrados apenas no dia 17 de dezembro. Mas quando tudo aconteceu realmente? A cronologia se interrompia na noite do dia 15. Neste dia, os vizinhos lembravam que viram luz nas janelas. Ana preparava algo na cozinha e Antti mexia na garagem. Segundo a vizinha da frente, por volta das 8 da noite, Mika andava de trenó no quintal, acenava e ria. Nada prenunciava desgraça. Depois das 9, nas janelas já brilhava apenas a luz suave da sala. Isso foi a última coisa que alguém viu. Os registros dos operadores de telefonia celular confirmaram a mesma coisa. Os telefones de Antti e Ana se conectaram à rede pela última vez por volta das 21h30. Depois disso, silêncio. Nem chamadas, nem mensagens. Como se num momento a conexão com o mundo exterior tivesse sido cortada. 16 de dezembro chegou uma lacuna preocupante. Domingo, quando normalmente a família Heikkinen saía para a loja ou passear, desta vez passou em silêncio sepulcral. Os vizinhos se surpreendiam. Ninguém saía de casa. Ninguém limpava o caminho após a nova nevada. As chamadas telefônicas de colegas e parentes ficavam sem resposta. Ana não apareceu na biblioteca local, onde toda semana pegava livros emprestados. E Mika, no jardim, onde sempre o esperavam. No início, os de ao redor pensaram: bem, pode ser que tenham ido visitar parentes ou simplesmente decidiram passar o fim de semana em casa. Mas já na manhã de 17 de dezembro, a situação ficou muito suspeita. Neste dia, Antti tinha marcado uma reunião importante no trabalho. O projeto no qual ele trabalhara nos últimos meses exigia sua presença. Mas ele não apareceu. Os colegas primeiro esperaram, depois tentaram ligar. Dezenas de chamadas ficaram sem resposta. Ao meio-dia, a tensão aumentava. Antti nunca desmarcava reuniões, muito menos desse nível. Precisamente então, seu sócio comercial, Lauri Virtanen, não aguentou mais. Ele ligou para a polícia e informou sobre o desaparecimento. Isso se tornou o ponto de partida de toda a investigação. Agora, a investigação tinha não apenas o quadro do crime, mas também um corredor temporal fixado. Os eventos que mudaram a vida da pequena cidade aconteceram na noite de 15 de dezembro. E adiante a polícia deveria descobrir quem naquela noite entrou na casa dos Heikkinen e por que depois disso veio o silêncio. A casa na Rua da Aurora Boreal à primeira vista parecia quase intocada. Nenhuma janela quebrada, nenhum rastro de força bruta. Parecia como se a vida tivesse se interrompido por si só, e não pelas mãos de alguém. Para os criminalistas, isso se tornou um verdadeiro desafio. Quadro limpo demais, espaço organizado demais, onde cada detalhe podia ser decisivo. O trabalho começou metodicamente. Hall, cozinha, quarto,
Cada zona era fixada, fotografada, medida. Nas portas e janelas não havia rastros de arrombamento, nem riscos de gazuas, nem fechaduras quebradas. Isso fez entender imediatamente. Para dentro entraram não pela porta dos fundos, nem pela janela. A pessoa foi deixada entrar voluntariamente. Adiante, impressões digitais. Nos móveis, nas maçanetas das portas, na louça. Todas coincidiam com os donos. Não encontraram rastros estranhos. Isso era estranho. O crime foi cometido com as mãos, mas não restaram rastros dessas mãos. Atenção especial foi dada à cozinha. Precisamente aqui, Ana encontrou o último minuto de sua vida. Na mesa havia uma caneca com café, ao lado um prato com torta. Tudo parecia como se a conversa tivesse sido interrompida subitamente, mas nem a faca, nem outro objeto que pudesse ter sido a arma, foram encontrados na casa. Desapareceu junto com quem entrou na casa, andar por andar. Centímetro por centímetro, os criminalistas procuravam ao menos algo que explicasse como o hóspede não convidado conseguiu deixar atrás de si o vazio. O pó nas prateleiras não estava perturbado. Nos armários, tudo no lugar. Até mesmo a carteira e joias ficaram intocadas. A versão de roubo era definitivamente descartada. E mesmo assim, uma observação ficava cada vez mais clara. Quem veio à casa era uma pessoa em quem confiavam. Não um ladrão, não um transeunte casual, aquele que foi deixado entrar sem medo. Parecia que o caso chegava a um beco sem saída. Mas precisamente em tais becos sem saída, nascem os achados menores, mas decisivos. No tapete claro perto de Ana, o criminalista notou pequenas fibras. Seu tom se destacava claramente contra o fundo do tecido bege, violeta saturado. Várias fibras finíssimas, como se casualmente arrancadas de roupa alheia. Ninguém da família tinha tais peças, e na casa não encontraram nada parecido. Essas fibras foram cuidadosamente embaladas em sacos especiais. A análise laboratorial deveria mostrar sua origem. Então, ninguém ainda suspeitava que precisamente esse rastro microscópico se tornaria a chave que abriria o caminho para o verdadeiro assassino. A investigação, que começava com vazio completo, pela primeira vez, obteve uma pista. E agora a polícia tinha uma chance de sair do beco sem saída e encontrar quem entrou na casa dos Heikkinen naquela noite de dezembro. O nome que primeiro surgiu nos materiais do caso soava óbvio demais para ser ignorado. Lauri Virtanen, sócio comercial de Antti, homem com quem ele trabalhara nos últimos 7 anos. Na pequena cidade, todos sabiam que precisamente esses dois sustentavam os projetos de construção principais. E precisamente em sua dupla acontecera um conflito recente, do qual falavam em sussurros até fora da empresa. A polícia convidou Lauri para interrogatório no mesmo dia quando apareceu a informação sobre documentos controversos. Os oficiais não escondiam. Ele era o primeiro na lista de suspeitos. A lógica parecia férrea. Se alguém tinha motivo para eliminar Antti, era precisamente a pessoa com quem ele dividia dinheiro, projetos e responsabilidade. A conversa começou calmamente. Lauri era um homem controlado de uns 50 anos, de sobretudo caro, com olhos cansados. Ele não negava que entre ele e Antti ultimamente crescia a tensão. Tratava-se de um grande contrato para a construção de um complexo residencial em Rovaniemi. A soma do negócio superava 1 milhão de euros e de seu resultado dependia a reputação de toda a companhia. Antti, segundo Lauri, cometera um erro nos cálculos, por causa do qual o projeto desmoronou. Virtanen perdeu não apenas dinheiro, mas também a cara diante dos investidores. Sim, brigávamos, admitiu ele. Ele me decepcionou, mas pensar que eu poderia fazer algo com ele e sua família, isso é loucura. Os investigadores escutavam atentamente. Cada palavra era registrada. O pano de fundo financeiro parecia convincente demais. Na cidade onde o negócio se sustenta na confiança, o fracasso de um contrato podia destruir uma carreira. Virtanen tinha um motivo real, e sua irritação não se escondia nem durante o interrogatório. As verificações posteriores apenas intensificaram as suspeitas.
Nos relatórios bancários surgiram rastros dos prejuízos que Laurie sofrera. As somas eram significativas. Créditos que agora pendiam sobre ele, investidores descontentes, reputação rachando pelas costuras. Tudo isso o pintava como um homem encurralado. E pessoas em tais situações são capazes de atos desesperados. Para a investigação, o quadro se formava. Havia conflito, o dinheiro vazava, as relações se destruíam. E se eliminar Hunt, parte da culpa poderia desaparecer junto com ele. Aos olhos da polícia, Laurie Virtanen se tornava não apenas sócio, ele se transformava num assassino potencial. Na noite de 15 de dezembro, ele não tinha testemunhas diretas capazes de confirmar onde se encontrava. À primeira vista, seu álibi tinha uma lacuna, e precisamente isso o tornou o principal suspeito. Assim começou a etapa da investigação quando as provas e emoções levavam numa direção, ao sócio comercial da família Heikkinen. Mas muito em breve, a verificação minuciosa deveria mostrar se esta versão resistiria ao teste dos fatos. A verificação das versões começou com o mais óbvio. Laurie Virtanen permanecia no centro da atenção, e toda a equipe de investigadores se concentrou em suas palavras. Ele afirmava que na noite da tragédia se encontrava longe dos limites da Finlândia, em Estocolmo, onde acontecia uma grande conferência de construção. À primeira vista, isso soava como uma cobertura conveniente, mas verificar tais declarações só se pode com fatos. A polícia solicitou dele documentos. Virtanen, sem hesitação, forneceu bilhetes eletrônicos do voo, reserva do hotel e programa da própria conferência. Tudo parecia liso demais, e por isso causava suspeita ainda maior. Em casos similares, a falsificação de papéis não é rara, e versões convincentes frequentemente se revelavam cortina de fumaça. Os investigadores foram além. A companhia aérea foi enviada uma solicitação oficial para confirmar se Laurie realmente esteve a bordo daquele mesmo voo Helsinki-Estocolmo. A resposta não deixou dúvidas. Seu nome constava nas listas de passageiros, o cartão de embarque fora furado, e os dados se cruzavam com o controle de passaporte. Isso se mostrou pouco. Para excluir a possibilidade de encenação, os criminalistas verificaram o roaming de seu telefone celular. Cada conexão com as torres é registrada pelo operador, e por esses dados se pode reconstruir a rota. Os registros mostraram. Na noite de 15 de dezembro, o telefone de Virtanen realmente funcionava no território da Suécia. Mais ainda, na manhã de 16 de dezembro, ele se conectou do centro de conferências no centro de Estocolmo. O quadro foi completado pelas testemunhas. Vários colegas confirmaram que o viram pessoalmente no evento. Um deles até jantou junto com ele no restaurante do hotel. Seus depoimentos coincidiam em tempo com os dados da rede celular. Passo a passo, a versão sobre a culpabilidade de Laurie desmoronava. Todas as provas que primeiro pareciam convincentes não resistiram à verificação. As dificuldades financeiras e brigas com Hunt não podiam superar o álibi férrea. A polícia foi obrigada a reconhecer. Virtanen não podia estar em avassalo naquela noite. Dessa forma, o principal suspeito ficou fora de jogo. A investigação perdeu o primeiro e mais óbvio fio, e agora o caso retornava novamente ao ponto inicial, a casa na periferia da cidade, onde parecia não ter restado nenhuma resposta. Mas precisamente nesse vazio logo se manifestaria um novo detalhe, muito mais importante. Quando a versão com o sócio comercial desmoronou definitivamente, a investigação teve que retornar ao próprio começo. Em tais casos, a única saída é o trabalho rotineiro, conversas com vizinhos, colegas, conhecidos. Tudo aquilo que parece secundário, às vezes se torna a chave da solução. O interrogatório dos funcionários do Jardim de Infância Oni, no centro de Avassalo, foi parte precisamente desse trabalho. Mika ia lá todo dia, e precisamente as educadoras conheciam melhor como ele se sentia nos últimos dias. Naquela noite de inverno, 2 detetives vieram à diretora e pessoal. Suas perguntas eram simples. Como a família se comportava, havia algumas estranhezas, queixas, conflitos. A maioria das respostas repetia a mesma coisa. Os funcionários diziam que Ana sempre trazia o filho no horário, que o menino era curioso e tranquilo, que o pai ocasionalmente o buscava à noite, se o trabalho permitisse.
Não havia sinais alarmantes. Família normal, tudo estava bem com eles, disseram várias educadoras seguidas. Entre os interrogados estava Elina Koskela. Ela naquele momento tinha cerca de 40 anos, trabalhava ali já há muitos anos. Na cidade a conheciam como uma mulher tranquila, modesta, que raramente participava de eventos públicos. Ela deu uma caracterização padrão. Ana era uma mãe muito cuidadosa, sempre se interessava pelo progresso do filho. Ante dava a impressão de um homem decente e responsável. Eles nunca entravam em conflito. Parecia que em suas palavras não havia nada em comum. Mas os protocolos registram tudo, e no final da conversa o detetive fez sua pergunta de rotina. Você se lembra de algo especial nos últimos dias antes do dia 15? Elina pensou um pouco e respondeu. Sim, no dia 14, Mika deixou conosco um. Trabalho manual, ele estava muito orgulhoso dele e queria levar para casa, mas esqueceu. Eu pensava em levar no sábado à noite, mas não consegui. A frase soou de passagem, quase cotidianamente. Ninguém deu importância especial a ela naquele momento, mas no protocolo foi registrada. O trabalho manual esquecido no jardim e a intenção da educadora de ir à família, um detalhe menor que poderia ter se perdido entre centenas de outros. No entanto, precisamente tais minúcias às vezes se tornam mais importantes que qualquer versão barulhenta. A menção comum de que alguém ia visitar a casa dos Heikkinen estabelecia uma nova direção para a investigação. Ainda não parecia suspeita, mas os detetives já tinham notado esse detalhe, para voltar a ele mais tarde. Precisamente assim, nos materiais do caso aparece pela primeira vez o nome de Elina Koskela, uma pessoa em quem ninguém ainda pensava no contexto do crime. Mas esse fio fino já esperava sua hora para levar a investigação para onde ninguém esperava. Às vezes a investigação se move por semanas em círculo, até que de repente surge um detalhe capaz de virar todo o caso. Assim aconteceu também aqui. No primeiro tempo, os criminalistas quebravam a cabeça com as fibras violetas encontradas perto do tapete. Material caro, tom raro, e explicar sua presença na casa da família Heikkinen era impossível. Na casa não encontraram nem roupas, nem acessórios de cor similar. A coisa claramente pertencia a alguém mais. Após várias semanas, chegou ao laboratório o relatório final. As fibras foram identificadas como cachemira da mais alta qualidade. Tal material era produzido em série limitada numa fábrica na Itália, e a Finlândia chegava através de uma única rede de boutiques em Helsinki. Isso significava que o círculo de proprietários era muito estreito. Não se tratava de um produto em massa, mas de uma coisa que se podia encontrar extremamente raramente. Para os investigadores, isso foi uma pista de que o pedacinho de tecido encontrado podia levá-los a uma pessoa concreta. Paralelamente, continuava o interrogatório de testemunhas. Os detetives decidiram retornar ao jardim de infância Oni para esclarecer detalhes dos últimos dias de Mika. Às vezes, visitas repetidas revelam o que foi perdido na primeira vez. As conversas foram calmas. Os pedagogos novamente contaram sobre a família, notaram sua abertura e bondade. Parecia que nada novo se podia dizer. E precisamente em tais momentos acontecem coincidências que parecem quase místicas. Quando os detetives passavam pela sala dos professores, seu olhar casualmente caiu no cabideiro comum perto da porta. Entre sobretudos de inverno cinzentos e escuros pendia um acessório brilhante, chamativo. Um cachecol de cor violeta saturado, aquele mesmo tom que já várias semanas figurava nos materiais do caso. O oficial, como sem querer, perguntou à diretora: "De quem é esse cachecol?" A resposta soou rápida e sem hesitações: "Da Elina. Ela o ama muito, usa quase todo o inverno." Esse detalhe como que conectou duas linhas da investigação. De um lado, as fibras esquecidas no tapete perto de Ana. Do outro, uma coisa concreta que era fácil de reconhecer. Não um fragmento abstrato de tecido, mas uma coisa pertencente a uma pessoa em quem até então ninguém havia pensado no contexto do crime. No protocolo, fizeram uma anotação. Agora, o nome de Elina Koskela deixava de ser simplesmente uma linha na lista de testemunhas. Passou a designar um possível fio levando à solução. Para os investigadores, isso foi uma verdadeira virada.
Todas as versões anteriores desmoronaram. Nem conflitos comerciais, nem rumores sobre inimigos se confirmaram. Mas na sala comum dos professores, entre sobretudos e botas, surgiu um detalhe que pela primeira vez conectava a casa dos Heikkinen e uma pessoa concreta. Assim, pela primeira vez no caso, apareceu um objeto capaz de ligar o local do crime e uma pessoa viva. E precisamente a partir deste momento, a investigação entrou numa nova fase, onde cada minúcia ao redor de Elina Koskela adquiria um peso completamente diferente. A coincidência de cor podia ser apenas uma coincidência. Um só olhar para o cachecol na sala dos professores não podia transformar uma testemunha em suspeita. A investigação precisava de fatos que resistissem à pressão do tribunal. Precisamente por isso, toda a esperança estava nos especialistas criminalistas, que deveriam responder à pergunta principal. Coincidem as fibras encontradas perto do tapete na casa dos Heikkinen com o tecido do cachecol de Elina Koskela? Antes de designar a análise, chamaram Elina para interrogatório repetido. Externamente, ela se manteve calma. Às perguntas respondia medidamente, sem agitação evidente. Quando se falou do cachecol, ela ligeiramente deu de ombros e disse que o perdera cerca de uma semana atrás. Nem sei onde exatamente, acrescentou ela. Possivelmente deixei no ônibus ou perdi na rua. As palavras soaram cotidianas, mas para os investigadores se tornaram um sinal. Se o cachecol realmente fora perdido, por que estava pendurado na sala dos professores, cuidadosamente dobrado e bem cuidado? Após essa conversa, foi obtida uma ordem para a apreensão do objeto. O cachecol foi embalado num container separado e enviado ao laboratório. Lá o esperavam os métodos de análise mais modernos. Comparação da microestrutura das fibras sob microscópio eletrônico, pesquisa de corantes e composição do tecido, determinação da fonte de origem dos fios. Os resultados começaram a chegar por partes. Primeiro, os especialistas confirmaram o material. 100% cachemira, lote raro, produzido na Itália. A mesma conclusão que pelas fibras encontradas na casa. Depois compararam o tingimento. O corante tinha uma fórmula química única que usava apenas uma fábrica. A coincidência se mostrou completa. Depois chegou o momento principal: comparação das micropartículas. Sob o microscópio, os criminalistas viram que a estrutura dos fios do tapete e dos fios do cachecol era idêntica até os menores detalhes. Espessura, ruptura, até mesmo os defeitos característicos da fiação coincidiam. A probabilidade estatística de coincidência casual constituiu um caso em 10 milhões. A conclusão oficial soava inequívoca. As fibras descobertas na casa dos Heikkinen provêm precisamente do cachecol de Elina Koskela. Na linguagem da investigação, isso significava uma ligação direta entre ela e o local do crime. Para a polícia, esse foi um momento de virada. Até então, tudo se sustentava em suposições e circunstâncias indiretas. Agora, no caso, apareceu a primeira prova científica. Elina de testemunha se transformava numa figura que precisava ser verificada da maneira mais minuciosa. A investigação, que parecia ter chegado a um beco sem saída, recebeu um novo impulso. E esse impulso levava diretamente à educadora que durante longos anos parecia na cidade uma mulher tranquila e inofensiva. À frente da investigação restava o mais difícil: entender por que seu cachecol acabou na casa dos Heikkinen e que papel ela desempenhou na tragédia. Quando o nome de Elina Koskela se encontrou no centro da investigação, os investigadores tiveram a sensação de que o quebra-cabeça estava prestes a se montar. Mas quanto mais profundamente olhavam em sua vida, mais perguntas apareciam. Sim, a prova apontava diretamente para ela, mas o motivo permanecia oculto como se não existisse de todo. A primeira coisa foi verificar a biografia. Elina nasceu e cresceu em Aavassalo. Toda a vida viveu nesta cidade. Ela tinha 42 anos, nunca fora casada, não tinha filhos. Quase 20 anos trabalhou no jardim de infância Oni. Durante esses anos, dezenas de famílias a conheceram. Os pais deixavam agradecimentos. Os colegas falavam de sua conscienciosidade e confiabilidade. Dela se falava como de uma pessoa tranquila, que se mantinha afastada de fofocas e conflitos barulhentos. Não encontraram problemas financeiros nela. O salário de educadora era modesto.
mas estável. Em suas contas não havia operações suspeitas, créditos ou dívidas. Sua casa era pequena, velha, mas bem cuidada. Os vizinhos notavam que Elina vivia sem luxo, mas sempre ordenada e modestamente. O arquivo da polícia mostrou que ela não tinha antecedentes, nem na juventude, nem na vida adulta, nem brigas, nem queixas de vizinhos, nem multas por vandalismo. Diante da investigação estava uma cidadã quase ideal, nada notável e certamente não parecida com uma pessoa capaz de um crime cruel. Mas precisamente essa ausência de explicações tornava a situação alarmante. Tudo apontava para ela. Mas o porquê? Permanecia um lugar vazio. Na criminalística, tais casos sempre são os mais difíceis. Quando há prova, mas não há razão que pudesse impulsionar a ação. Os detetives começaram a estudar seu dossiê pessoal. Nele havia informações padrão: data de nascimento, local de trabalho, atestados médicos, informações sobre educação. E lá, entre linhas secas, se descobriu um detalhe que mudou o curso de toda a investigação. Elina terminou o ensino médio em Avasalo em 1988. Comparando esses dados, o investigador notou um sobrenome conhecido da lista de formandos: Anna Heikkinen, de solteira Mäkinen. Estudou na mesma escola e a terminou no mesmo ano. Elas foram colegas de classe. Esse fato se tornou decisivo. A coincidência, que parecia insignificante, abriu uma camada completamente nova de possíveis motivos. Se Anna e Elina se conheciam desde a juventude, então em seu passado podia se esconder aquilo de que ninguém falava. A partir deste momento, a investigação deveria se aprofundar no passado, porque precisamente lá podia estar a explicação do que aconteceu na casa da família Heikkinen. A ligação entre Elina e Anna levou os investigadores além dos fatos secos e análises laboratoriais. Para entender o que se escondia por trás desta linha, era necessário retornar onde tudo começou, aos anos escolares. E precisamente aqui se abriu uma nova perspectiva inesperada. Os interrogatórios de ex-colegas de classe se tornaram um momento decisivo. Pessoas que havia muito se espalharam por diferentes cidades, de repente lembravam como era a vida na escola do final dos anos 80. O quadro se formava não a favor de Elina. A testemunha número 1 disse diretamente: Anna era uma estrela. Ela sempre teve muitos amigos. Todos a amavam. Ela era daquelas que dão o tom na classe. Em oposição a isso, Elina parecia tranquila, fechada, ratinha cinzenta. Assim a caracterizou esse mesmo colega de classe. A testemunha número 2 foi além. Anna e suas amigas constantemente provocavam Elina. Às vezes parecia brincadeira, mas na verdade era duro. Ela podia rir de sua roupa, de seu penteado, até mesmo do fato de que Elina sempre se sentava sozinha. Isso durou anos. A testemunha número 3 lembrou um episódio que depois se mostrou chave. Após a formatura, todos soubemos que Elina foi parar no hospital. Ela teve uma crise nervosa. Todos diziam que a causa foi o bullying que Anna organizou. Foi uma história pesada, mas então poucos prestaram atenção. Éramos adolescentes. Pensamos que era apenas mágoa, mas para ela se mostrou uma verdadeira tragédia. Os documentos do arquivo médico confirmaram essas palavras. Em 1988, Elina realmente esteve várias semanas sob observação de psiquiatras. Diagnóstico: esgotamento emocional severo. Os médicos relacionavam isso com carga psicológica e ambiente traumático. O quadro do passado se tornava cada vez mais sombrio. Para Anna, aqueles anos escolares havia muito se apagaram da memória. Ela cresceu, se casou, se mudou para a casa na periferia da cidade e construiu uma nova vida. Mas para Elina, esses anos, ao contrário, permaneceram uma ferida que não cicatrizava. O bullying, as humilhações, a solidão, tudo isso continuava vivendo em sua consciência. Quando após 20 anos o destino as juntou novamente, os papéis mudaram. Anna era uma esposa e mãe feliz. Ela tinha casa, família, respeito na sociedade. E Elina permanecia uma mulher solitária num apartamento velho,
com um trabalho que não trazia alegria especial. O encontro com Ana no jardim de infância, onde Elina teve que vê-la novamente todo dia, se tornou o gatilho que abriu velhas mágoas. Os investigadores, passo a passo, começaram a entender. Não se tratava de um surto casual de agressão, não de um motivo mercenário e não de loucura súbita. Era vingança, amadurecendo por décadas. Um conflito oculto que começou nas paredes escolares obteve sua continuação monstruosa muitos anos depois. Agora a versão da investigação adquiriu base. Elina Koskela deixou de ser uma figura abstrata com prova nas mãos. Ela se tornava uma pessoa com passado que podia tê-la empurrado para o que aconteceu na casa dos Heikkinen. A investigação avançava. À frente estava o mais importante: reunir provas que pudessem não apenas mostrar o motivo, mas também confirmar a participação de Elina na tragédia. Quando a versão com o conflito escolar passado foi confirmada por depoimentos de testemunhas, a polícia não teve dúvidas. Chegara o momento de passar de insinuações indiretas ao confronto direto. Elina Koskela foi detida oficialmente e levada à delegacia. A atmosfera da sala de interrogatório era fria e severa. Paredes brancas, mesa metálica, 2 oficiais em frente e uma videocâmera no canto, registrando cada detalhe. O interrogatório começou com formalidades. Leram seus direitos para ela, explicaram o status de suspeita. Elina se sentou imóvel, mãos nos joelhos, olhar dirigido para baixo. Em seu comportamento não havia pânico ou lágrimas. Parecia que ela sabia como devia se comportar. A primeira coisa que os investigadores apresentaram a ela foi a conclusão da perícia criminalística. Na pasta havia fotografias das fibras, comparação sob microscópio, números de probabilidade de coincidência. Essas fibras foram encontradas na casa da família Heikkinen. Elas provêm do seu cachecol. A coincidência está excluída, pronunciou o detetive. Elina levantou os olhos, olhou calmamente para as fotos e pronunciou baixinho: "Eu o perdi. Isso não prova que eu estive lá." Depois seguiram os depoimentos de seus ex-colegas de classe. O detetive lia os protocolos, relatos de como Ana e suas amigas humilhavam Elina, como riam dela, como após a formatura ela acabou no hospital. Palavras que deveriam causar uma tempestade de emoções não mudaram a expressão de seu rosto. Ela escutou, franzindo ligeiramente a testa, mas não interrompeu. A tensão na sala aumentava. O investigador se inclinou para frente. "Você conhecia Ana desde a infância. Vocês tiveram um conflito. Vocês se encontraram novamente após 20 anos. Você tinha motivo." Nessas palavras, ele fez uma pausa, esperando reação. Mas Elina apenas pronunciou: "Eu não fiz nada." Tudo isso é inventado. Cada novo argumento se chocava contra sua calma. Apresentaram a ela impressões de chamadas celulares, confirmando que ela, na noite de 15 de dezembro, se encontrava em casa, a apenas 20 minutos a pé da família Heikkinen. Ela respondeu: "Sim, eu estava em casa. Mas isso não significa que eu fui lá." O interrogatório durou várias horas. Os investigadores esperavam um colapso, uma confissão involuntária, uma emoção que a entregasse. Mas Elina permanecia inabalável. Suas respostas eram curtas, polidas. Ela negava tudo que saía dos marcos dos fatos óbvios. No final, soou a pergunta principal: "Você matou Antti, Ana e Mika para se vingar pelo que foi na escola?" Chegou-lhe um silêncio que pareceu eterno. Depois, Elina calmamente pronunciou: "Eu não fiz nada. Vocês estão enganados." Após essas palavras, ela pediu um advogado e se recusou a dar mais depoimentos. Para a investigação, isso foi uma decepção pesada. Nas mãos havia provas, havia motivos, mas não havia confissão. A negação fria tornava Elina uma figura ainda mais enigmática. Dentro do interrogatório, ela parecia não como uma pessoa que foi encurralada, mas como uma mulher disposta a resistir até o fim. A investigação não podia parar em suas palavras. Agora restava uma coisa: procurar provas materiais que pusessem o ponto onde não bastou a confissão. Após a recusa fria no interrogatório, ficou claro:
não haveria confissão de Elina Koskela. Todas suas respostas se construíam ao redor de uma linha: negação. Mas uma só negação no tribunal não salva, se a investigação tiver nas mãos uma coisa que possa pôr o ponto final. E precisamente isso entendiam os detetives. Sem prova direta, o caso pode desmoronar. Restava um último passo: busca. O tribunal emitiu uma ordem e um grupo de investigadores se dirigiu à velha casa de 2 andares onde vivia Elina. O apartamento os recebeu com silêncio frio e ordem perfeita. Nas prateleiras, livros de pedagogia na mesa, uma pilha de desenhos infantis, nos armários, roupas cuidadosamente dobradas. Tudo parecia como se aqui nunca tivessem escondido nada sombrio. As horas passavam e a busca não dava resultado. Parecia que neste apartamento nem com lupa se encontraria nada. Mas a casa tinha um porão, escuro, úmido, com piso de concreto irregular. Lá desceram no final. Várias tábuas velhas no canto jaziam incomumente organizadas, como se alguém especialmente tivesse coberto com elas um nicho. Levantando as tábuas, os investigadores viram uma sacola plástica envolvida com fita adesiva. Quando abriram a sacola, dentro havia uma faca de cozinha com lâmina longa, de 20 centímetros. A faca estava cuidadosamente lavada, sem manchas, nem cheiro. À primeira vista, um objeto comum. Mas os criminalistas sabiam. O metal guarda mais do que se pode notar. No laboratório, os especialistas usaram microscopia e reagentes químicos, e nas menores rachaduras no cabo encontraram rastros de sangue seco. A análise posterior de DNA deu a resposta que todos esperavam. As amostras coincidiram com os perfis de Anna e Antti Heikkinen. Isso se tornou o avanço. Nenhuma negação já podia anular o fato. A arma se encontrava no porão de Elina Koskela e ela guardava em si rastros da família. Para essa investigação, isso era aquela mesma pistola fumegante. Agora o caso tinha não apenas provas indiretas e motivo psicológico, mas também prova direta que ligava a suspeita à tragédia na casa na Rua da Aurora Boreal. À frente restava apenas uma coisa: levar este caso ao tribunal, onde se decidiria o destino final de Elina Koskela. Quando os resultados da perícia da faca estavam prontos, trouxeram Elina novamente à sala de interrogatório. A atmosfera era tensa, mas já sem indício de intriga. Os investigadores sabiam que nas mãos tinham a chave da solução. Na mesa metálica foi posta uma pasta fina. Dentro, a conclusão do laboratório criminalístico confirmada por assinaturas de especialistas e carimbos. O investigador lentamente desdobrou o documento e leu em voz alta. Na lâmina da faca confiscada do porão, no endereço Rua Pienico, dia 7, foram encontrados rastros de sangue. A análise de DNA mostrou coincidência completa com amostras biológicas de Anna e Antti Heikkinen. A probabilidade de coincidência casual está excluída. Essas palavras ficaram suspensas no ar. Na sala ficou tão silencioso que se podia ouvir o tic-tac do relógio. Elina se sentou ereta. Suas mãos estavam dobradas nos joelhos. Ela levantou os olhos para as folhas de papel, depois olhou para o investigador e novamente abaixou o olhar. Nem indignação, nem grito, nem mesmo tentativa de se justificar. Apenas silêncio. O investigador fez uma pausa, depois empurrou a pasta mais perto dela. Isso é seu. Isso estava na sua casa. E nesta faca, sangue da família Heikkinen. Você pode dizer algo? Perguntou ele, tentando captar qualquer reação. Mas Elina não pronunciou uma palavra. No protocolo do interrogatório, esta cena se reflete laconicamente. A suspeita foi familiarizada com a conclusão da perícia. Recusou-se a dar depoimentos. Para a polícia, esse silêncio se tornou o ponto final. No mundo da justiça, às vezes o silêncio é mais forte que qualquer palavra. Ela não admitiu culpa, mas também não começou a negar o óbvio. Diante dos fatos, ela não tinha mais espaço para manobrar. O caso de Elina Koskela foi reconhecido pronto para transferência ao tribunal. Agora, todos os fios, do passado escolar à faca encontrada, deveriam formar a base da acusação. À frente esperava um júri,
que deveria pôr o ponto final nesta história. Agora, quando todas as provas foram reunidas e conectadas numa linha, a investigação pôde reconstruir minuto a minuto como exatamente se desenrolaram os eventos daquela noite de dezembro. Esta versão se tornou a base da acusação e foi o elemento central do caso no tribunal. Segundo os materiais da investigação, tudo começou em 15 de dezembro de 2012 por volta das 7 horas da noite. Elina Koskela saiu de seu apartamento e a pé se dirigiu à casa dos Heikkinen. Na rua estava escuro, a neve rangia sob os pés e seus passos eram escondidos pelo silêncio habitual para avassá-lo. Nas mãos ela tinha um pacote, dentro do qual havia um trabalho manual infantil esquecido no jardim. Precisamente esse objeto ela escolheu como pretexto para entrar na casa. Quando Elina bateu na porta, na soleira apareceu Ana. Ela conhecia a educadora do filho, confiava nela. Por isso, sem hesitações, a deixou entrar na casa. Dentro, as mulheres passaram à cozinha. Lá, no ambiente doméstico comum, a conversa se interrompeu da maneira mais brusca. Segundo a versão da acusação, precisamente aqui, Elina tirou da bolsa a faca e desferiu em Ana o primeiro golpe. Tudo aconteceu subitamente e quase não houve resistência. Após isso, na casa chegou o silêncio. Neste momento, Ante se encontrava na garagem. Ele retornou à casa minutos depois. No hall, o esperava Elina. Ela o recebeu com ataque súbito. O golpe foi rápido e preciso. Ante não teve tempo de entender o que aconteceu e caiu bem na porta. O último ficou Mika, que naquele momento se encontrava em seu quarto no segundo andar. Ouvindo barulho, ele se escondeu, mas Elina subiu. O encontraram no armário, onde ele tentou se refugiar. A acusação afirmava que Elina completou o planejado precisamente lá, no quarto infantil, entre brinquedos e desenhos nas paredes. Após isso, ela cuidadosamente recolheu a faca trazida consigo, a escondeu na bolsa e saiu da casa. A porta ela fechou, deixando tudo como se dentro nada tivesse acontecido. Depois a pé retornou para casa e mais tarde escondeu a faca no porão sob as tábuas velhas, onde ela ficou até a busca. A cronologia parecia clara e completa. Nela se uniram todos os elementos. O trabalho manual esquecido, que se tornou motivo para a visita, a confiança de Ana que permitiu entrar sem suspeitas, e a faca cuidadosamente preparada, trazida antecipadamente. Dessa forma, nas mãos da investigação se formou um quadro íntegro. Ações premeditadas, plano cuidadosamente pensado e sequência de passos que explicavam como Elina Koskela realizou sua vingança de longo tempo. Precisamente esta reconstrução deveria se tornar a base para a acusação no tribunal. O processo judicial pelo caso de Elina Koskela começou em outubro de 2013 no Tribunal Regional da Lapônia. A sala estava cheia. Jornalistas, vizinhos, parentes das vítimas e até ex-colegas da acusada. Na cidade pequena, tais processos acontecem extremamente raramente, e por isso a atenção ao caso foi máxima. A atmosfera lembrava um teatro, onde cada palavra do promotor ou advogado era percebida como réplica numa peça. Mas o preço desta peça era alto demais. O processo durou 3 semanas. A acusação construía sua linha metódica e consistentemente. Na mesa do júri foram postas todas as provas-chave. Conclusão de especialistas sobre fibras que coincidiram com o cachecol de Elina. Resultados da análise da faca encontrada em seu porão. Depoimentos de testemunhas que conheciam o passado escolar de Ana e Elina. Atenção especial o promotor fez no motivo. Décadas de ódio reprimido que no final se derramaram num crime monstruoso. Cada dia de sessões era acompanhado de leitura de protocolos, demonstração de fotografias do local do crime, assim como apresentações de testemunhas. Colegas de Ana contaram sobre sua vida nos últimos meses. Vizinhos confirmaram que na noite de 15 de dezembro viram luz nas janelas e na manhã do 16 a casa já parecia fechada e sem vida. Ex-colegas de classe falaram sobre o bullying que Elina sofreu e sobre como Ana estava no centro das atenções do coletivo escolar. Tudo isso se arranjava num quadro íntegro e assustador. A defesa construía sua linha diferente,
O advogado insistia que as provas eram indiretas, nem impressões digitais na faca, nem testemunhas diretas da penetração na casa. Ele afirmava que as fibras encontradas podiam ter chegado lá casualmente, e o motivo do bullying escolar muito difuso e não tem relação direta com eventos de 20 anos atrás. Ele pediu ao júri para lembrar do princípio da presunção de inocência e não permitir que as emoções ofuscassem o bom senso. A própria Elina Koskela guardava silêncio. Ela se recusou a dar depoimentos, apenas várias vezes repetiu: "Eu não fiz nada." Seu comportamento contido apenas intensificava a impressão do processo. Alguém na sala via nisso confiança fria, alguém, indiferença completa, e alguém, tentativa desesperada de se esconder atrás de uma parede de silêncio. No dia final, o promotor fez o discurso de encerramento. Ele sublinhou que o caso se sustenta não num achado casual, mas numa cadeia de fatos que é impossível ignorar. Fibras únicas, faca com partículas de sangue, motivo que afunda raízes no passado. Tudo isso, segundo suas palavras, excluía a possibilidade de erro. A sessão do júri durou várias horas. Quando eles retornaram à sala, a tensão era tão forte que se podia ouvir a respiração de cada presente. O veredicto soou claramente: culpada. O tribunal sentenciou Elina Koskela à prisão perpétua sem direito à liberdade antecipada. A sentença foi recebida com silêncio completo. Ninguém se alegrou nem aplaudiu. Na sala se estabeleceu a atmosfera de final de história, na qual não restaram vencedores. Assim terminou um dos casos mais sonoros da história da Lapônia. Mas mesmo com o pronunciamento da sentença, restou um sedimento pesado. Não foram dadas respostas a todas as perguntas, e a sombra do passado escolar continuava pairando sobre esta tragédia. Após a sentença, a história não terminou. Elina Koskela foi transferida para a prisão de tipo fechado, onde cumpre prisão perpétua. Ela não tentou apelar da decisão do tribunal, não deu entrevistas e não escreveu cartas. Durante os anos após o julgamento, seu nome não soou mais publicamente. Muito mais forte se mostrou o eco do próprio caso. Na Finlândia, ele causou uma discussão séria sobre as consequências do bullying escolar. Pela primeira vez, falaram tão abertamente de que o bullying pode deixar cicatrizes para toda a vida e um dia se derramar em tragédia. Para Avasalo, esta história se tornou decisiva. A cidade, que por décadas viveu na reputação de lugar tranquilo, se tornou símbolo de dor oculta e destinos destruídos. As pessoas ainda por muito tempo evitaram passar pela Rua da Aurora Boreal, onde uma vez se ergueu a Casa dos Heikkinen. Assim, o caso de Elina Koskela se tornou não apenas história criminal, mas lembrete de que o passado nunca desaparece sem deixar rastro.